Olá pessoal, que bom estarmos mais uma vez aqui juntos para aprendermos sobre a maravilhosa palavra de Deus que nos dá vida, não é mesmo, meu bem? É verdade, meu amor. Falar sobre Deus, acho que já virou até jargão nosso. Falar sobre Deus não nos cansa. É verdade. Muito pelo contrário, falar de Deus nos revigora, Amém. nos traz esperança. Nos fortalece. E é isso que nós vamos fazer hoje, nesse dia. Amém. Né, Glória meu amor? a Deus. Ora por nós, vamos começar. Amém. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que nós estamos tendo de te exaltar, de adorar ao teu nome, junto com os nossos amados irmãos, Sim. cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe essa vida, abençoe essa família. Vamos agora que o Senhor possa nos dar entendimento, abrir os nossos ouvidos espirituais. Sim. Para ouvirmos a tua palavra que vai trazer transformação para dentro de nós, na nossa mente, nas nossas atitudes, nas nossas emoções, no nosso espírito. Nós seremos alimentados da maravilhosa e viva palavra de Deus. Amém, Deus. Somente a tua palavra traz mudanças dentro de nós. Sim. Nós te adoramos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia, irmãos. Amém. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra que está em Lucas 15. Porém, eu vou ler a partir do versículo 28 até o 31. Fala sobre a parábola do filho pródigo. Porém, eu quero trazer um contexto do que a parábola fala, do versículo 11 até o versículo 27. Aqui nós vemos um caso de família, um caso realmente de família, não de uma família de antigamente somente, mas de um caso real, um caso que acontece nos dias de hoje. Sim. Aqui, a parábola do filho pródigo, acredito que todos já tenham escutado, e se você não escutou, fala o seguinte: fala sobre um filho mais jovem. Esse filho mais jovem, ele foi até seu pai e pediu, com seu pai ainda vivo, parte da sua herança, parte dos bens que o pai possuía, e a palavra de Deus fala que esse pai dividiu essa herança, e aí esse filho pegou tudo que ele tinha e saiu de casa. Ele saiu de casa do jeito que ele queria. Foi viver a vida, né? Foi viver a vida dele, fazer tudo o que ele achava que ele deveria fazer com todo o dinheiro que ele ganhou do seu pai. E aqui a palavra continua falando sobre esse filho, falando que esse filho ele foi para caminhos ruins, né? Tomou decisões ruins, ele foi e torrou todo o seu dinheiro com meretrizes, com tudo de ruim que hoje nós sabemos que existe. Bebidas, drogas, festas. Morava provavelmente num lugar muito bom, pagando muito caro, sem pensar no amanhã. E aqui, essa parábola, por muitas vezes, essa parábola ela me trouxe uma consciência e me trouxe uma atenção especial sobre esse filho mais jovem, até mesmo porque esse filho mais jovem ele teve a coragem, ele teve a petulância de pedir a herança ainda com o pai vivo, e isso é um recado que ele estava dando para o pai, falando: pai, eu quero que você morra, porque é isso que significa pedir uma herança antes. É isso que significa você, em vida, pedir para alguém a herança. Não tem cabimento, não tem uma desonra, né? É uma desonra. Uma desonra. Então esse filho jovem, ele foi totalmente inconsequente, ele foi totalmente arrogante, ele foi ingrato com tudo que o pai tinha feito com ele foi indiferente a tudo aquilo que as pessoas sentiam e que tinham de zelo por ele, de apreço por ele. E o que acontece?
Nós sempre temos a tendência a olhar para essa história e olhar para o filho mais jovem, porém hoje eu gostaria de trazer reflexão sobre o filho que ficou. E aí eu gostaria de ler a partir do versículo 25. Fala assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele afirmou, e ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. 31. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui eu não vou me delongar, não vou falar muito do filho jovem, vou falar mais do filho antigo, mas o filho jovem, como eu já falei, ele foi arrogante, tinham todos os seus pecados expostos. A diferença da questão do filho que estava fora e o filho que estava dentro foi que o pecado do filho jovem, do filho que saiu de casa, era explícito, era transparente, todo mundo viu. Ele tomou um posicionamento e fez. Só que o filho que estava dentro andava como alguém que não estava perdido, vivia como alguém que tinha total seriedade do que fazia, porém, assim que o filho mais jovem retorna, vem para fora tudo aquilo que ele tinha dentro do seu coração. E aí é que está o perigo. Sim. Muitas vezes os nossos pecados não são visíveis, são invisíveis. Não são pecados para fora, são pecados para dentro. Parentes, né? E aí o que acontece? Esse é o perigo, é o pecado que ninguém vê. Sim. É o pecado que nós temos no nosso coração quando nos deparamos com a nossa justiça própria. Aqui o filho mais velho, assim que viu o filho mais moço, assim que ele viu a dança e ouviu as músicas, ele, o que está acontecendo? E aí quando o servo falou, ele se indignou. A palavra fala que ele se indignou e não queria entrar. Ele ficou na parte de fora. Ele não quis entrar e se alegrar com o pai e com seu irmão. Ele ficou do lado de fora. A minha Por quê? versão, desculpa, meu amor, a minha versão diz que ele ficou muito zangado. Ele não quis entrar. Por quê? Porque a inveja dele não deixava ele passar da porta. Porque a avareza dele não deixava ele passar da porta. Porque a prepotência dele não deixava ele passar da porta. Sim. Quantas vezes os pecados internos nos incham, nos inflam de tal maneira que nós não conseguimos, nós não cabemos dentro da porta estreita. Quantas vezes? Quantas vezes fazemos coisas quando ninguém está vendo, que desagradam o coração de Deus, desagrada o coração do Pai. Não entramos aonde a festa, não entramos aonde Deus preparou algo especial para nós, porque nos prendemos nas coisas que infelizmente nos assolam, que são os pecados. Sim. Aqui o filho mais velho tinha todas as características iguais ao filho mais novo, porém essas características elas ficavam escondidas lá dentro. Ele não declarava. Se você for pensar aqui, o filho mais velho nenhuma hora chegou para o filho mais novo, meu amor,
quando houve o posicionamento do filho mais novo, nenhuma hora o filho mais velho, como autoridade, como segunda autoridade depois do pai, nenhuma hora o filho mais velho falou: ei, para de falar assim com o papai, você não vai embora, calma, não é assim que se faz, porque esse era um papel do filho mais velho, era de apaziguar. Porém a palavra de Deus fala no versículo 11, no Lucas 15, no versículo 11 fala o seguinte, que o pai, no final do versículo fala o seguinte, que ele lhes repartiu os haveres. Então é o seguinte, esse filho mais velho também recebeu a herança. Ele quis a herança. Só que ele não declarou nada, mas ele pegou. Sim. Ele podia ter devolvido, não, falou: não, pai, você está vivo, eu quero te honrar, tá aí. E aí eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida hoje. Quantas vezes nós estamos com os pecados escondidos e quando acontece algo ao nosso redor, quando pessoas são colocadas, quando pessoas são... quando acontecem coisas boas com as pessoas, ao invés de nós nos alegrarmos, nós invejamos, Sim. Nós maldizemos. Nós falamos: aquele rapaz fez isso porque tem um pai rico. Ou aquele rapaz está ali porque tudo é mais fácil para ele. Quero ver ele trabalhar para conseguir. Sim. Isso você está falando, às vezes esse comportamento, a gente faz com as outras pessoas que a gente não tem nenhum contato, mas eram dois irmãos. E quando a gente também faz isso, não só dentro da nossa família, dentro da nossa casa, com as pessoas que deveríamos amar mais, não é? Que são os nossos familiares, mas com os irmãos da igreja, com os irmãos do seu convívio. Se você frequenta alguma igreja ou algum lugar onde você convive com pessoas, nós precisamos sempre, de fato, estar sondando, né, o nosso coração para ver a real intenção. Qual é a real intenção de estarmos sentindo algo? Porque aquele filho, o filho mais velho que ficou em casa, aparentemente ele estava ali servindo o pai, porque ele fala isso lá na frente. Ele estava servindo o pai. Tipo, ele mostrou realmente quem ele era. Interesseiro, né? Das coisas escondidas que ele entulhava ali, né? Isso é muito perigoso. Sim. É muito perigoso. Na verdade, nós estamos diante de uma geração cheia de mimimi, né? Uma geração que fica sempre olhando pro irmão do lado, irmão da frente, irmão de trás, e não olha para si. Na verdade, são pessoas que vivem segundo a luz do seu evangelho. Não vivem o evangelho, vivem o evangelho, né? A luz do evangelho, ela não é para fazer você sobressair. A luz do evangelho é para te mostrar o quanto de humanidade você ainda tem. Não. É para mostrar para você que você precisa melhorar. É para mostrar para mim o quanto que eu preciso melhorar, o quanto que eu preciso me arrepender de todos os pensamentos que passam sobre a minha mente quando alguma coisa boa não acontece para mim, mas acontece para o próximo. Sim. Eu preciso entender que existe a minha parte. É verdade. E não é porque a minha alegria não tem que estar porque você não teve a sua parte e eu tive a minha. Não. A minha alegria tem que estar quando nós temos as nossas partes. Tanto quanto você tem, quanto eu tenho. Precisamos parar desse mimimi. A verdade é o seguinte, eu ouvi esses dias, vivemos numa geração do mimimigélicos. Mimimigélicos vivendo, congregando dentro de uma Nutella Church. Essa é a verdade. Olhando sempre para o irmão do lado, olhando sempre para o irmão e, detalhe, julgando, achando que a salvação e o céu que Jesus, que Deus preparou na palavra e que está escrito para mim, é só para mim. Não é não, meu irmão. O céu que Deus preparou, a morada que Deus preparou lá em cima,
é para você Amém. e para o seu irmão, Amém. Independente do que você acha dele. Glória a Deus. Então, se você quer ficar de pé, se cuide. Sim. Ande segundo a palavra. Amém. Busque na palavra a sua verdade. O que Deus tem para você. Se arrependa dos seus maus caminhos enquanto há tempo. Verdade. Porque há tempo Uau. ainda para você se arrepender. Você se arrepender, você largar todas as práticas ruins. Você parar de olhar só para o seu umbigo e querer somente o seu bem. As pessoas nasceram para ser felizes também, Verdade. tanto quanto você. É verdade. Eu gostaria de ler algo que está na palavra de Deus, só para contextualizar essa questão de não estar olhando para os nossos irmãos e julgando. Está em Mateus 7, meu amor. Mateus 7, a partir do versículo 1, fala o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes será julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí aqui depois no versículo 3 fala sobre o argueiro do olho. Como é que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão se tem uma trave no seu? Deus está falando: ei, para de se preocupar com o irmão. Se preocupa com você. Se limpe primeiro. Se arrependa. Volte para o meu caminho e pare de julgar o que o irmão faz. Cada um vai prestar conta de si. No julgamento, a palavra de Deus fala que nós sentaremos diante de Deus. E Deus abrirá o livro da vida e falará com cada um individualmente. Então por que você está preocupado com algo que você não vai passar pelo irmão? Você não vai ser advogado dele, nem o acusador dele. Hoje eu gostaria de trazer essa reflexão para você e dizer que ainda há tempo. Ainda há tempo, não é verdade, meu amor? Ainda há tempo. E aí eu queria, em cima disso que você acabou de falar, ainda há tempo. Em Hebreus 4, no versículo 16, está escrito assim: por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Aleluia. Deus é misericordioso e está sempre disponível, disposto a nos perdoar, a nos amar, independente do estágio de pecado que nós estivermos. Nessa história que o Marcos acabou de... essa parábola que ele acabou de compartilhar com a gente, a figura do pai a gente pode colocar como a figura de Deus. E os dois filhos somos nós, todos os seres humanos. Quantas vezes a gente erra? Tanto faz como o filho mais moço ir lá e pedir os bens dele, né? Reivindicar a herança dele, quanto o outro que ficou em casa e o pai achando que estava tudo bem. Mas quando o filho voltou, fez uma festa, e ao mesmo tempo que o outro foi lá reclamar, o pai foi misericordioso com os dois, aceitou o que tinha saído e falou e explicou para o outro que estava dentro de casa com ele por que aquele motivo de festa, não é, meu amor? Na verdade, meu amor, esse é o nosso Deus. Na verdade, a gente lê aqui o texto falando que é a parábola do filho pródigo, mas na explicação no rodapé, eu acredito que deveria ser, como eu já escutei, na verdade deveria ser a história do pai amoroso com seus dois filhos perdidos. Uau. Um fora de casa e outro dentro de casa. Sim. Precisamos entender que, independente de onde estamos, se estamos perdidos fora, se você hoje não mora com seu pai, não mora com sua família, se hoje não está no caminho do Senhor, se você está perdido fora ou dentro, não interessa. O problema é que você está perdido, então existe um caminho de volta. Aleluia. Existe uma porta aberta para você. Existe um pai que te espera para uma festa. Então, não perca essa oportunidade. Eu quero só deixar agora para final
para o final um versículo para você que está escrito em 2 Crônicas 7,14. E fala sobre reconciliação, fala sobre esse Pai amoroso. Amém. Fala o seguinte: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu, eu os ouvirei. Amém. Perdoarei o pecado e curarei a sua terra. É isso que Deus está aqui hoje. Obrigado, para falar para você. Se conserte no Senhor. Se conserte. Chame a presença do Espírito Santo. Fale para Ele todas as dificuldades que você tem. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração para Deus agora. Amém? Você precisa ser encontrado, mas você também precisa se encontrar. Sim. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar, meu Senhor? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos, Senhor, colocar o nosso coração diante de Ti, para que o Senhor fale ao nosso coração tudo o que precisa, tudo o que precisa for. Deus, venha tocar o coração daquele que está perdido tanto fora como dentro. Nos ensina, Senhor, o caminho que nós devemos seguir, Senhor, para que a gente possa não sair dele, para que a gente possa entender que tudo está em Ti. Sim, sim. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, sabendo que o Senhor está aqui nesse lugar e que o Senhor vai falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sejam abençoados, Deus te abençoe. irmãos. Beijo.